Olá pessoal, Alexandre Dias aqui. O uso do storytelling como prática docente, como ferramenta na prática docente. Pessoal, certa vez um professor recém-formado, né, professor de geografia, chamado James, recém-formado, foi trabalhar na escola pública. Né? Chegando na escola pública, ele se deparou com uma realidade totalmente diferente daquela pregada em faculdade, né, aquelas teorias e tal. E ele tinha que desenrolar a sua aula de acordo com a cultura, de acordo com a educação que tinha naquela sala de aula, de acordo com o costume daquela sala de aula. Quando ele chega na sala de aula, ele se depara com uma realidade muito complicada, muito difícil, não muito diferente da realidade de muitos educadores brasileiros. Ele chega na sala de aula e um monte de aluno conversando, alunos com celular na mão, alunos sentados em cima da banca. Realmente, atenção para ele nada. Atenção para tudo que tinha disponível, mas para ele nada. Ele chegava na aula, falava, pedia atenção, pedia silêncio, tal. E aí iam passando os dias e essa mesma situação, ele não conseguindo dar aula. Imaginem vocês um professor recém-formado, com aquele pique todo, cheio de teoria para aplicar em sala de aula, e estava frustrado porque não conseguia nem ao mínimo dar o básico da sua disciplina. Ele chegou na sala dos professores, né? Vários professores sentados ali naquela mesa grande, branca, bonita, e e ele diz assim, pessoal, como é a aula de vocês? Como é que vocês estão fazendo? Eu sou novato, eu não estou conseguindo dar aula. Aí o professor pede a voz, né, pede a palavra e diz, ó, professor, se acalme, fique tranquilo, que é assim mesmo. O sistema é esse. Os meninos não querem nada com a vida, não. A gente vai levando, vai empurrando com a barriga, e assim a gente vai passar o ano da gente, professor, tranquilo. E o outro professor também, professor, é verdade, o sistema é esse. Não se preocupe não, eles não querem nada com a vida não, o problema não é da gente não, o problema está com eles. Mas o James, né, que é o nosso personagem, ele não ficou satisfeito com aquelas conversas, com aquelas histórias, com as desculpas que os professores estavam dando, né? O sistema é esse, vai. Então, ele estava pensando de uma forma de conseguir a atenção dos seus alunos. Mas nada dava certo. Queria fazer uma dinâmica, começava tudo bem, daqui a pouco estava o aluno em cima da mesa de novo, celular e tal, e ele nada. Certo dia, ele precisou faltar à escola, porque a mãe dele estava doente e ele teve que faltar nesse dia lá, né? Então, quando ele teve aula de novo nessa turma, ele teve que justificar por que tinha faltado, né? Olha, pessoal, me desculpem aí, tal dia eu faltei, porque eu fui levar minha mãe no hospital e começou a contar a história da mãe dele. Ó, minha mãe é uma pessoa mais idosa, assim, tá muito doente, e eu cheguei em casa e ela tava passando mal, e eu fiquei triste, e eu pensei que ela ia morrer naquele dia, peguei ela, levei para o hospital, e lá o médico praticamente me desenganou, tal, e começou a contar a história da mãe dele. Ele percebeu que, como num passe de mágica, os alunos ficaram todos quietos, todos parados, prestando atenção na história da mãe dele. E ele para, né, professor, sexto sentido, né, ele percebe que alguma coisa com a história dele estava chamando a atenção dos alunos. Ele diz, ó pessoal, a gente vai terminar por aqui, porque a aula terminou, mas amanhã eu vou contar o resto da história. Ele vai no outro dia e conta a história da mãe dele. Olha, começou a contar a infância, começou a falar sobre a mãe dele, o pai dele e tal, e a mesma coisa aconteceu. Então ele sai da sala já feliz, né? Sorridente e diz, ó, achei uma ferramenta para conquistar a atenção dos alunos. Então ele para e pensa, será que eu contar uma história com conteúdo, uma história que tenha a ver com a minha disciplina, que era geografia, eu vou conquistar a atenção dele do mesmo jeito? E ele foi. No outro dia, ele fez a mesma coisa e conseguiu inserir na sua história contextos de geografia.
E a aula fluiu, todo mundo começou a falar, dinâmico, e ele fica feliz, né? Feliz, feliz, feliz. Certo dia, ele vai para a sala dos professores, né? Então vai naquele corredor assim bem grande, sorrindo, feliz. Poxa, consegui dar aula, descobri essa ferramenta, contar histórias, os alunos prestam mais atenção, ficam mais focados, os alunos ficam ali se conectando, gera emoção no aluno. Então, para mim, foi maravilhoso essa questão de contar a história. Eu vou compartilhar com meus professores, meus amigos, meus colegas. Quando ele chega lá, tem uma porta branca com aquela maçaneta brilhante, ele vai, abre a porta e os professores percebem um semblante diferente, um semblante de tranquilidade, um semblante daquela pessoa que está realizado, que conseguiu alguma coisa, né? Aí o professor, um dos professores, né, fala assim: James, cara, foi o que aconteceu? Tá tão diferente. Eles, amigos, se preparem. Vou dizer uma coisa a vocês. Era uma vez a falta de atenção. Pessoal, essa história que eu contei é algo proposital, né? Para explicar a vocês a força que o storytelling tem na prática docente. O que é o storytelling? Storytelling não é nada mais, nada menos que contar histórias. Esse termo eu peguei emprestado, né? E eu já vi também alguns professores, como a professora Janaína Mourão, do Educaetos, que tem um canal no YouTube. Eu peguei emprestado esse nome aí, storytelling, do marketing. E o marketing, ele usa o storytelling para convencer as pessoas a comprar determinado produto. O marketing utiliza a contação de histórias para que as pessoas se identifiquem com aquela história e comprem o seu determinado produto. Então, eu pego emprestado, né, alguns professores sistematizaram isso, como falei da professora Janaína Mourão, tem um canal no YouTube que é o Educaetos, se apropria dessa ferramenta e começa a utilizar em sala de aula. Por quê? O mesmo princípio de atividade cerebral que o storytelling utiliza, que o storytelling desenvolve na prática, né, na ação do consumidor, ele vai gerar a mesma coisa na ação, na interação do aluno. Por quê? A gente aprende por sentidos, né? A gente aprende pela audição, pela visão, não é? Pelos movimentos, né? Pelo gesto, pela parte sensitiva, a gente toca, a gente vai aprendendo, né? O nosso cérebro vai realizando conexões neurais em cada nova aprendizado. Quando eu trago um assunto, quando eu trago uma fala, né, sobre determinado tema, que eu vou inserindo dados, inserindo informações, o nosso cérebro, ele entende aquilo ali com apenas um ou dois sentidos, né? A visão, talvez uma audição, você escuta bem aquilo ali, mas no meio do caminho você perde informações e o seu cérebro ele não absorve por completo aquela informação, aquele dado, aquele conceito. Quando a gente utiliza a história, a partir do momento que eu vou desenvolvendo a história, o cérebro de quem está ouvindo vai se conectando com o meu num fenômeno chamado de acoplamento neural. É quando o meu cérebro está se ligando ao seu. As mesmas funções do meu cérebro que estão sendo ativas, né? Estão sendo ativos o seu também. Porque quando eu falei da história do professor, eu disse que um monte de gente estava sentado na cadeira, com o celular. Eu tenho certeza que você que está assistindo agora imaginou, visualizou, não é? Além de você estar vendo a minha apresentação, ouvindo a minha apresentação, o seu cérebro começou a imaginar crianças sentadas em cima da banca, crianças com o celular na mão. Quando eu falo que o professor começou a contar a história da mãe, talvez você começou a criar conexões com o professor contando a história da mãe, você visualiza. Quando eu falo que o professor foi na sala dos professores, uma porta branca com uma maçaneta, vocês também imaginaram o professor abrindo a porta, falando com os professores. Então, a cada momento que eu vou contando a história, que eu vou criando a narrativa, você vai
se identificando. Então, uma das ferramentas da história é a identificação. Outra ferramenta é a emoção que gera, né? Porque se você é professor, talvez você já passou por isso. Você ficou preso na história, por quê? Porque você já chegou na sala, a sala estava uma bagunça. Então, você vai se conectando, vai gerando emoção, vai ativando o seu senso mais inconsciente. Então, você aprende muito mais com o inconsciente do que com o consciente. Então, a gente aprende com o inconsciente. A gente grava as informações com o inconsciente. Né? O consciente a gente absorve e, num pouco período de tempo, a nossa memória descarta aquelas informações porque não são relevantes. Mas quando ela tem uma certa relevância, como eu contei essa história, tenho certeza que muitos de vocês vão pegar essa história e podem até utilizar em aulas, em apresentações, informações, e vocês vão gerar conexões, certo? Então, esse momento aqui é um momento de introdução ao uso do storytelling. A minha ideia é que essa formação, que é muito mais ampla, né, inclusive contando como se faz uma história, como se cria uma história, como se cria uma história com conceitos, não é para você passar seu conteúdo contando histórias, né, que isso pode ser usado no sexto ano, no primeiro ano Fundamental 1, pode ser usado no primeiro ano do ensino médio, pode ser usado em faculdade. Então, a questão da história, a gente é natural, a gente conta história naturalmente, certo? A gente conta história, mas contar história com direção, contar uma história com propósito é o storytelling, né? É uma ferramenta, não é contar a história por contar. É uma ferramenta que eu estou trazendo para vocês, estou ampliando, né, essa discussão do storytelling, né, que é muito importante. Que essa pequena apresentação, né, você guarde, você professor, você professora, e faça um teste na sua sala de aula. Conte uma história e perceba a interação dos seus alunos, certo? E que eu espero, né, que vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, quiser também uma formação mais completa sobre essa, meus contatos, né, tal. E eu agradeço a todos, né, pela oportunidade e até uma próxima. Obrigado.